Olá pessoal, meu nome é Ivan Taveira. Eu venho apresentar para vocês um tema muito especial nas Escrituras Sagradas que a gente encontra lá em Apocalipse no capítulo 14. A gente chama de as três mensagens angélicas, né? A partir do verso 6, né? Verso 8 e depois o verso 9, né? E eu gostaria de iniciar com a primeira voz, com o estudo da primeira voz, que é incrível, gente. É de uma simplicidade tão maravilhosa e de uma profundidade tão linda, tão maravilhosa também, que requer de nós uma dedicação. E eu fiz então uma série de estudos para nós nos aprofundarmos nessas mensagens angélicas de Apocalipse 14, tá bom? E hoje nós vamos começar o tema do Evangelho Eterno, que está na primeira mensagem de Apocalipse 14, versos 6 e 7, que diz assim, olha: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Olha só, gente, nesses dois versos aqui, eu preparei uma série de estudos profundas, que nós vamos mergulhar profundamente nas Escrituras Sagradas para destrinchar esses dois versos aqui, gente, de uma forma tão maravilhosa que vocês vão ver a coisa linda que é a palavra de Deus. Em dois versos, o quão profundos são. A simplicidade é maravilhosa e a profundidade é incrível. Então eu gostaria que vocês, a partir de agora, viajassem comigo nas Escrituras Sagradas para a gente dedicar um pouco mais sobre o aprendizado das profecias de Apocalipse. E nós vamos manusear a Bíblia de uma forma maravilhosa para que nós possamos sempre comparar as coisas santas com as coisas santas, tá bom? E eu gostaria de convidá-los, se você puder, a fazer uma breve oração para a gente iniciar esses estudos, tá joia? Vamos orar comigo? Pai Santo e amado, nós te louvamos, Senhor Deus, porque nós temos esse privilégio de podermos estudar a Tua Santa Palavra. Sabemos que em muitos lugares, muitos cristãos, Senhor Deus, fervorosos, não têm esse mesmo privilégio que nós temos. Portanto, Senhor Deus, eu te louvo por esse grande privilégio e te peço que o Teu Santo Espírito venha estar sobre nós, para que possamos compreender, Senhor Deus, a Tua Palavra e colocarmos em prática em nossas vidas, Senhor Deus. O tempo está próximo, nós estamos vendo os sinais, Senhor Deus, se cumprindo ao nosso redor. E a Tua Palavra diz que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Portanto, Senhor Deus, eu peço a direção do Teu Santo Espírito para que todos nós que estamos aqui estudando Tua Palavra possamos crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que eu te peço e agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem, gente, vocês notaram aqui nesse texto, né, de Apocalipse 14, verso 6, né, olha, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. Olha que coisa maravilhosa, gente, um evangelho eterno. O que vem a ser um evangelho eterno, né? Porque no mundo de hoje existe muitas vozes dissonantes, né? Muitas religiões sendo fundadas a cada instante, uma portinha se abre e ali monta-se uma igreja e as pessoas vão fazem suas profecias e muitas pessoas sendo enganadas. E como então entendemos esse evangelho eterno? Por quê? Existe uma doutrina que é chamada doutrina da dispensação, né? Essa doutrina dispensacionalista, eles acreditam que houve dispensações ao longo do tempo em que Deus tratou com o homem com relação ao pecado, a forma como que Deus guiou esse povo. E há um consenso quase que unânime, não vou falar unânime porque tem muitas pessoas que são contrárias, né, a essa doutrina. Mas há muitas igrejas, né, denominações evangélicas que acreditam nessa doutrina da dispensação, tá joia? E o que vem a ser essa doutrina, né? Então eles acreditam que houve dispensações ao longo das eras, né, humanas, desde a criação ali. Deus vem tratando o pecado do homem com dispensações, né? E resumindo, algumas pessoas dizem o seguinte: bom, no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelas obras, as pessoas eram salvas pela lei, e depois do advento de Cristo, as pessoas são salvas pela graça, né? Então, que evangelho seria eterno esse, se fosse assim, né? Porque que nós estamos vendo que o evangelho é eterno. O evangelho é eterno. Então, como nós compreendemos isso, né? Um evangelho eterno. Porque se o evangelho veio a partir de Jesus Cristo, né, apresentando a graça, então, na dispensação da lei, as pessoas eram salvas por obras. Então, como pode ser eterno esse evangelho, né? Como que nós compreendemos isso? Bem, nós vamos aprofundar nesse tema, tá bom? Vocês notam que aqui eu tenho um primeiro versículo aí que está Romanos, capítulo 11, verso 33, que diz assim, olha: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Olha que coisa maravilhosa, quão profundos são os caminhos de Deus, gente.
E a palavra de Deus diz claramente, o que Deus revelou é para o homem, o que Deus não revelou é para Deus, pertence a Deus. Então nós vamos estudar o que Deus revelou, tá bom? O que Deus revelou nas Escrituras Sagradas. Então, preste bastante atenção, porque esse tema é maravilhoso, gente. Vamos começar então pelo Evangelho Eterno, né, de Apocalipse 14, verso 6. Que evangelho que é esse, né? Então nós vamos ver aqui, olha, imagine só, nós temos aqui uma linha, né, uma linha da eternidade, né? Apocalipse 14, verso 6 diz assim, olha, então vi outro anjo que voava pelo meio do céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então percebe bem, gente, que Deus é eterno. Deus é eterno. E Deus criou as coisas para serem eternas. Deus criou as coisas todas para serem eternas. Deus não fez nada para se perder, sabe? Deus criou as coisas para serem plenas de beleza, de pureza, né? Então a palavra de Deus diz que Deus é o Pai das luzes, né? Dele só vem coisas boas, não vem nada de ruim de Deus, né? Então Deus criou a eternidade, Deus é eterno. Deus é eterno, a eternidade é o próprio Deus. Deus é eterno, ele conhece o fim desde o começo. Então quando Deus fez todas as coisas, Deus fez tudo para ser eterno, tudo para ser eterno. Tudo perfeito, Deus não fez nada imperfeito, tudo foi muito perfeito, sabe? Muito perfeito mesmo. E aí então, o que aconteceu nessa eternidade, gente? O que nós vemos? Houve então uma nota dissonante, gente. Uma nota dissonante que houve um ruído nesse plano de Deus, todo que Deus fez, bonito, tudo perfeito. Surgiu então o pecado. Olha só, gente, surgiu o pecado. Lá no céu, um anjo de Deus, um anjo que Deus criou perfeito, ele decidiu então se tornar adversário, opositor de Deus, diabo e Satanás, né? Opositor de Deus. Surgiu então o pecado, gente. E aí, com o pecado então, né, veio toda essa crise que nós percebemos aqui. Mas primeiramente nós temos que entender o que é pecado. O que a Bíblia diz sobre o pecado? O que é o pecado, né? Olha só. 1 João capítulo 3, verso 4 diz o seguinte, olha: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Olha só, gente, então nós vimos aqui uma coisa interessante. A lei de Deus já existia. Porque como que pode existir o pecado se não houvesse lei? Porque pecado é a transgressão da lei. Aí você me pergunta assim, mas Ivan, que pecado que Lúcifer cometeu? Qual foi o pecado que ele cometeu, né? Gente, muitas pessoas nem imaginam sequer, né, que a lei de Deus já existia. A lei de Deus é o caráter próprio de Deus, sabe? E aquelas pessoas que transgridem a lei de Deus, qual que é o salário dela, que nós vemos lá em Romanos, no capítulo 6, no verso 29, né? O que diz lá? Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Lúcifer, ele pecou no céu, né? Qual foi o pecado de Lúcifer, né? Lúcifer, ele cobiçou o trono de Deus, né? Ele queria ser igual a Deus, né? Seria semelhante ao Altíssimo, né? Subir as mais altas nuvens e serei igual a Deus. Esse era o propósito de Lúcifer. Lúcifer estava com esse plano de ser igual a Deus. E qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Quando você vai lá em Êxodo capítulo 20, você vai ver o primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. A partir do momento que Lúcifer quis ser igual a Deus, ele quis ser ele próprio um Deus. Automaticamente se colocando como Deus, né? Tirando Deus do trono do coração dele. E aí então ele começou a cometer o primeiro pecado, a primeira transgressão do primeiro mandamento. Ele quis ser igual a Deus. Deus disse, não terás outros deuses diante de mim. Só um Deus. Lúcifer não era Deus, gente, ele era um ser criado. Entendeu? Ele era um ser criado, não podia ser Deus. Mas ele cobiçou outro Deus e queria ser igual a Deus. Então começou a cometer o primeiro pecado. Mas não só isso. Não só isso. Lúcifer, ele começou o quê? A seduzir os anjos no céu. Ele começou a esparramar o veneno dele no céu. Sabe? Causando o quê? Causando uma guerra no céu. Então olha só, primeiramente ele faz o quê? Cobiça o trono de Deus, quer ser igual a Deus, já que é o primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim. Depois ele começa a fazer fofoca no céu, começa a fazer seu comércio, né? Sua sedução, montando a sua estratégia para seduzir os anjos e consegue então enganar um terço dos anjos do céu. Que pecado que ele cometeu, que transgressão da lei, né? A lei diz, não dirás falso testemunho, né? Contra o teu próximo, ele diz falso testemunho contra Deus, sabe? Enganando, seduzindo, né? Mentindo. Pai da mentira, Jesus disse, que ele é o pai da mentira. Então você percebe como que uma sequência de quebra de lei, da lei de Deus, dos 10 mandamentos, né? Você percebe?
E aí o que acontece? Ele fez guerra no céu, né? Causou uma guerra no céu. Homicida, Jesus chamou ele de homicida desde o princípio. Homicida, sabe? O que a palavra de Deus diz? Não matarás, né? A lei de Deus diz não matarás, quebrando os mandamentos de Deus. Você percebe, gente, como que é uma sequência de mandamentos, de quebra de mandamentos de Deus? Uma quebra da lei. Então pecado é a transgressão da lei. Lúcifer transgrediu a lei de Deus no céu, foi expulso e veio para a terra. Aqui na terra, o que Lúcifer fez? Ele também seduziu Adão e Eva. Na verdade é Eva, né? Seduziu Eva, depois Eva acabou então levando Adão a pecar. Mas olha que interessante. Qual foi a lei que Eva quebrou? Qual dos 10 mandamentos? Qual foi a lei? Né? Os 10 mandamentos. O diabo disse para Eva, você vai ser igual a Deus. Se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Primeiro ela colocou desconfiança em Deus, né? Disse assim, olha, Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Então Deus não quer que você fique sabendo, não. Deus tá querendo te enganar, Eva. Olha só, gente, colocou no coração de Eva desconfiança do próprio Deus. Olha só, que coisa, que ardil satânico, né? Diabólico, não é verdade? E Eva então caiu direitinho. E aí Eva cobiçou o fruto. O que a Bíblia diz? Não cobiçarás. Lembra? Os mandamentos de Deus, não cobiçarás. Eva então, ela quis ser igual a Deus, porque se ela falou assim, se eu comer o fruto, eu vou ser igual a Deus. O mesmo desejo de Lúcifer, né, que quebra o primeiro mandamento, Eva também quebrou o primeiro mandamento, querendo ser igual a Deus. Depois ela viu que o fruto era bonito, ela cobiçou o fruto, né? A Bíblia diz, não cobiçarás. Depois ela tomou daquele fruto, aquele fruto não pertencia a ela furtou o fruto. Você percebe? Ela cometeu um pecado, né, de furtar do que não era dela. Deus havia dado todas as árvores do jardim, menos aquela. Então ela não poderia pegar daquela árvore, que não era dela, não pertencia a ela. Então ela furtou. Você percebe como que ela vai quebrando os mandamentos de Deus? E aí então o que acontece? Ela vai, leva o fruto para Adão. Você acha que Adão não conhecia o fruto? Adão conhecia o fruto. Adão conhecia aquela árvore. E quando viu a Eva com aquele fruto na mão, ele gelou. Por quê? Porque ele amava a Eva. E ele percebeu que Eva havia comido do fruto. Então ele pensou, se Eva vai morrer, vou morrer com ela. E comeu do fruto. Adão não foi tentado, viu, gente? Eva foi tentada, mas Adão fez de livre escolha dele. Ele escolheu comer o fruto. Tá? Ele escolheu comer o fruto. Porque ele falou assim, se Eva vai morrer, vou morrer com ela. Ele amava a Eva. Então, lembra que Jesus disse? Aquele que amar mais pai, mãe, irmão, irmã, esposa, filhos e filhas, né, não é digno de mim? Pois é, Adão amou mais a esposa do que Deus, quer dizer, colocou a Eva como um Deus para ele. Percebe? Idolatria, gente, não é só fazer imagem e escultura, não. Idolatria é tudo aquilo que você coloca diante de Deus, na frente de Deus, tá? Antes de Deus. Passa a ser um Deus para você, tá bom? Seja dinheiro, seja parente, seja o que for, seja casa, seja carro, qualquer coisa que você colocar antes de Deus, aquilo passa a ser um ídolo para você. E Adão pecou, transgrediu a lei de Deus. E aí qual que foi a consequência do salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Eu faço uma pergunta para vocês. Adão morreu na hora? Não, não morreu na hora, mas morreu. Satanás não morreu. As pessoas dizem, mas Ivan, por que Deus não matou o diabo? Evitaria tudo isso. Deus não poderia ter matado o diabo lá no começo lá e evitava que Adão comesse do fruto e toda essa tragédia que causou no mundo? Pois é, gente. O diabo lançou uma dúvida no universo. No universo. Se Deus matasse o diabo e não resolvesse essa dúvida, essa questão do pecado, o universo não ia amar mais Deus por amor, apenas por medo. Né? Ah, se nós não obedecemos Deus, vai matar que nem matou Lúcifer, então vamos ficar quietinho. Já não era mais amor. Deus é amor, gente. Deus é amor. Deus quer que as suas criaturas o amem de verdade, sabe? Deus busca adoradores que adoram em espírito e em verdade, lembra-se? Pois é. Então nós vemos que todo esse mal, gente, surgiu. Deus tinha planejado uma bênção, a eternidade, para os seres criados. Mas Deus dotou seus seres criados de livre-arbítrio, de escolha. Lúcifer escolheu ser Satanás, sabe? Escolheu ser Satanás, né? De portador da luz, de querubim ungido da guarda, passou a ser Lúcifer, passou a ser Satanás, né? Diabo, opositor de Deus, né? E aí então trouxe esse pecado para a terra, gente, e causou esse estrago todo que nós vimos aqui. A eternidade então teve um rompimento aqui, teve um rompimento. E aí então nós vemos o seguinte, que Deus fez um plano. Deus já tinha um plano em mente. O pecado não pegou Deus de surpresa, sabe? Deus nunca é pego de surpresa. Deus sabe o fim desde o começo. Deus já tinha um plano. Por quê? Deus já dotou suas criaturas de livre-arbítrio. Ele poderia então, com certeza, já ter nos seus planos ali, né, de salvação, já tinha o plano de salvação. Qual que era o plano de salvação, gente? Cristo. Cristo. Ele é o evangelho eterno. Cristo. Só que, até que o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro de Deus viesse, um cordeirinho simbolizava Cristo. Era um cheque pré-datado, gente, que Deus estava dando para salvar a humanidade, sabe?
Lembra quando Adão pecou? Ele fez uma roupa de folha de figueira, não é verdade? Por quê? Tentou fazer um jeito de ocultar o seu pecado, né? De esconder a sua nudez com obras humanas. Nós não conseguimos, gente, por obras humanas, nós não conseguimos esconder o pecado. Sabe, o pecado é uma coisa trágica que ela entra no DNA, entrou no DNA do homem. E o homem, por suas próprias obras, não consegue se livrar do pecado. Não consegue. A folha de figueira murcha, sabe? Então o que Deus fez? Um cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, gente, né? Deus matou um cordeirinho ali, né? Adão ali, vestiu de pele de animais, fez roupa de pele de animais para Adão e para Eva. Um cordeiro foi morto, gente. E a partir daquele momento, então, instituiu-se o sacrifício de animais. O sacrifício de animais que eram sombras de Cristo, né? O que diz lá em Hebreus capítulo 9, verso 22, diz assim, olha: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Por que não há remissão, gente? Por que tem que ter derramamento de sangue? Porque pecado é a transgressão da lei. E o salário do pecado é a morte. Então a única forma de quitar o pecado é derramando sangue, é morrendo. A única forma de quitar o pecado. Mas o homem não queria morrer. Não queria morrer. Esse é o amor de Deus, gente. Deus então instituiu esse símbolo como um cheque pré-datado, que ele viria para morrer pelo ser humano, tá? Mas até que Jesus viesse, no tempo oportuno, no tempo correto, no tempo certo, na plenitude do tempo, quando Jesus viesse, né, se cumprir então todos esses rituais aqui que apontavam para Jesus. Percebe? Uma coisa maravilhosa, né? Aí então veio, gente, veio o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E aí nós vemos lá em Gálatas, né? Capítulo 4, verso 4 e 5 diz assim, olha: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Olha só que coisa tremenda, gente. Percebe então? Na plenitude do tempo, então, veio quem? O verdadeiro Cordeiro de Deus. Lembra quando João Batista viu Jesus e disse, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque aqueles cordeirinhos lá, eles eram apenas sombras. Quem tira o pecado do mundo, na verdade, é o próprio Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Percebe, gente? Então, aqueles rituais todos que eram praticados ali no Antigo Testamento, tudo aquilo era uma sombra de Cristo, apontava para Jesus. Aquelas festas que os judeus faziam, né? As festas todas elas eram uma sombra, eram um antítipo do ministério sacerdotal de Cristo por nós, né? E aí então, o que nós vemos, né? A igreja do Antigo Testamento está aqui presente nesses rituais, tá? A igreja que surgiu lá desde Adão, quando Adão pecou, né? Você vê a igreja aqui pregando o evangelho, falando do amor de Deus, falando de Jesus, falando da justiça de Deus, falando da lei de Deus, sabe? E essa igreja veio até onde? Até Cristo. Até Cristo. Então aqueles cordeirinhos que eram mortos, sacrificados ali, apontavam para Jesus, tá bom? Isso quer dizer que a lei foi abolida? Não, de maneira alguma. A lei de Deus é eterna. É eterna. Por quê? Porque quando Cristo veio, ele expôs o pecado, gente. Ele expôs a malignidade do pecado, sabe? O pecado matou Deus. Olha, gente, Deus morreu por mim e por você. Que coisa tremenda, gente. Mas olha como que a malignidade do pecado foi revelada. Mostrou-se o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mostrou o grande amor de Deus, porque o diabo tinha deturpado, né, na mente do ser humano o amor de Deus, o caráter de Deus, sabe? Tem tantas doutrinas aí, gente, que parece que são bíblicas, mas elas se afastam dos caminhos de Deus. Você percebe que essa doutrina da dispensação mesmo é uma doutrina equivocada. Equivocada. Nós vemos a graça, gente, por toda a Bíblia nós vemos a graça, sabe? Ali no Antigo Testamento estava o que? A graça sobre as pessoas. E o Cordeiro de Deus, que havia de vir, estava sendo representado por um cordeirinho ali. E pela fé naquele cordeiro que havia de vir, as pessoas sacrificavam aquele cordeirinho lá. Vocês percebem isso? Então a graça de Deus, gente, estendida, sabe? Agora, a fé sem obras é morta. Então a graça de Deus operava o quê? A fé nas pessoas. E a fé nas pessoas operava o quê? Obras. Obras. Elas tinham fé. E a fé operava em obras. Abraão teve fé. E Abraão creu. Isso foi imputado como justiça. Percebe? Eles acreditavam no cordeiro que havia de vir. E eles praticavam aquele ritual o quê? Buscando o quê? Conhecimento do quê? Do verdadeiro cordeiro. Tá bom?
Então a obra sem fé é morta, tá? Então a lei de Deus, gente, a lei de Deus ela renova, ela faz parte da vida do cristão renovado. Por quê? Quando o cristão ainda não conhece a palavra de Deus, né, não tá, ele vai lá, está ainda em pecado, não é isso? Mas o pecado é uma coisa ruim, maligna. Então quando ele conhece a palavra de Deus, o que acontece na vida do cristão? Ele se torna agora uma nova criatura, ele deixa o pecado de lado, ele abandona o pecado, se volta para Deus. É uma conversão. Se ele estava indo para a morte, agora ele converte e volta para a vida. Sabe? Volta para a vida, volta para Deus. E agora as leis de Deus passam a ser escritas no coração dele. Ele passa agora a fazer as coisas para agradar a Deus, não mais o mundo. Ele não tem mais prazer no mundo. Você percebe a transformação do cristão? Então, a graça opera o quê? A misericórdia de Deus, né? A graça de Deus opera o quê em nós? A transformação. Transformação. Nós agora somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E a partir do momento que nós somos novas criaturas, as coisas antigas já passaram. Nós não buscamos mais fazer as coisas da carne, a vontade da carne, mas a vontade do Pai que está no céu. Então a lei de Deus passa agora a ser escrita em nosso coração. Nós passamos agora a fazer a vontade de Deus. Você vê que coisa maravilhosa? Isso então surge a igreja, né? Mas agora olha que interessante, né? Vamos ver lá Atos capítulo 8, verso 1 ao 5. Estamos agora na igreja do Novo Testamento, né? Então nós vamos ver lá Atos, eu vou abrir minha Bíblia aqui, se você quiser abrir a sua também. Atos capítulo 8, verso 3 ao 5, olha só. O que tem lá em Atos capítulo 8, né? Verso 3 ao 5, olha só, vamos ler. Atos capítulo 8, né? Verso 3 ao 5, olha. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Olha só, gente, a partir da morte de Estevão, houve então o quê? O fechamento da porta da graça para quem? Não vou dizer fechamento da porta da graça não, mas o término de Israel como nação escolhida. A partir da morte de Estevão, o evangelho passou a ser pregado agora para quem? Para os gentios. Até então o evangelho era para ser pregado para quem? Para os judeus. Lembra-se quando Cristo disse para os discípulos, vocês vão pregar só para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Não vão para as ovelhas de fora, só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque Jesus sabia que o tempo dos judeus estava próximo, estava terminando. Nós vamos dar uma profecia maravilhosa que fala sobre isso, tá bom? Então Jesus sabia que o tempo dos judeus estava terminando. E o tempo deles terminou quando? Quando eles apedrejaram Estevão. Quando eles apedrejaram Estevão, não houve mais o que fazer com eles, porque Estevão pregou a verdade, né? Os apóstolos pregando a verdade, eles rejeitando a verdade. O evangelho estava sendo pregado só para os judeus. Mas a partir da morte do Estevão, agora o evangelho passou a ser pregado para quem? Para os gentios, tá? Para os gentios. Então nós iniciamos agora aqui o quê? A era da igreja do Novo Testamento, tá? Dos gentios, tá? E aí então agora nós somos aquelas uvas bravas enxertadas na videira verdadeira, né? Ramos de bravos enxertados na oliveira verdadeira. Percebe? Então nós passamos agora a ser nação santa, povo escolhido de Deus, tá? A igreja de Cristo. Aí o que acontece? A igreja então se inicia, né? Mas lá em 1 Pedro, no capítulo 4, verso 17, tem uma coisa interessante que eu queria que vocês lessem comigo também. Abre suas Bíblias lá em 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 17. O que diz lá? Olha. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Olha só, gente. O Evangelho eterno de Deus sendo pregado, a salvação que Deus opera através da graça de Cristo em nós, né? E aí então o que acontece? Pedro está dizendo que o juízo começa pela igreja. Então, olha só, gente. Lembra-se da eternidade? Deus fez tudo perfeito para a eternidade, né? Mas surgiu o quê? Surgiu um ruído, surgiu o pecado, surgiu uma coisa muito ruim que fez um corte. Ela fez aqui um estrago na eternidade. Agora não tem mais eternidade nesse período aqui do pecado. Aqui, por quê? Porque o pecado gera a morte, né? Então Deus fez um plano para quê? Para que tudo se restaurasse novamente. Mas Deus vai te trazer a juízo as coisas todas que foram feitas. Deus vai trazer juízo. E Pedro está dizendo o seguinte, que vai começar um juízo.
Esse juízo começa por onde? Começa pela igreja. Isso que é incrível, gente. É incrível, que é um detalhe que vocês têm que prestar muita atenção. Porque se o juízo começa por nós, como Pedro diz, qual vai ser o fim daqueles que não obedecem ao evangelho eterno? Qual vai ser o fim deles, né? Então percebe o seguinte, essa fase do juízo, gente, é interessante por quê? Porque tem muitas pessoas que não compreendem essa fase do juízo. Tem gente que pensa o seguinte, não, Jesus vai vir, buscar a igreja vai ser arrebatada secretamente, muitos dizem isso, né? E, enfim, tem tantas doutrinas que as pessoas dizem. Mas na verdade, o que vai acontecer, gente? O que vai acontecer? Olha só, esse juiz aqui, gente, ele dá início com o final de uma profecia, tá? Que nós vamos estudar essa profecia. A profecia das 2300 manhãs, tá bom? Você vai entender bem tranquilo mesmo essa profecia. Você vai ver que coisa maravilhosa, que coisa linda essa profecia, tá? A partir do fim dessa profecia, iniciaria então o quê? Jesus começando o quê? Fazer o julgamento da igreja no santuário celestial. Sabe, gente, tem muitas pessoas que não entendem o ministério de Cristo no céu. Tem gente que pensa que Jesus subiu no céu, tá lá no céu. Fazendo o que no céu? Não, tá lá no céu com o Pai. Tá perdoando nossos pecados e advogando nosso favor, tal. Jesus é nosso advogado, mas ele também é nosso juiz. E o juízo, gente, começou a partir do final da profecia das 2030 manhãs. Se deu no ano de 1844, tá? Nós vamos estudar sobre isso aí com calma, tá bom? Para vocês entenderem belezinho isso aí. Vocês vão ficar na ponta da língua com essa profecia aí, tá bom? Mas olha que incrível, gente. Presta atenção. Lembra-se dos rituais que era praticado no Antigo Testamento? Tudo aquilo era sombra de Cristo, não era? O Cordeiro não era sombra de Jesus? Pois é. O trabalho também sumo sacerdotal dos levitas, né? Do sacerdócio araônico, né? Também era um antítipo de Cristo. Apontava para Jesus também. E havia um ritual judaico, um ritual lá no santuário, em Israel, que era chamado do Yom Kippur, que é o dia do perdão ou o dia do juízo. Tá? Era o dia em que o sumo sacerdote, só ele, entrava no lugar santíssimo do santuário. Só ele. Ninguém podia entrar no santuário santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, que tinha os 10 mandamentos. Lembra da Arca da Aliança? Que tinha os querubins em cima, com a tampa da propiciação, onde aparecia a glória de Deus, o Shekinah de Deus ali naquele lugar santo ali, na propiciação, na tampa da arca. Pois é, ali só o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano. Para fazer o que, gente? Para fazer o juízo. Era um símbolo anual do juízo. Aquilo prefigurava o ministério de Cristo, o que Cristo fazia por nós. Tá? Como que era lá? Como que se dava, né, o juízo? O sumo sacerdote, ele fazia expiação por ele mesmo, pela casa dele, né, sacrificando ali um novilho. E aí então ele lançava sorte sobre 2 bodes. Um bode era para o Senhor, outro para Azazel, ou bode emissário, né? E aquele bode que era para o Senhor era sacrificado. E pelo sangue daquele bode se fazia expiação então no santuário inteiro. E o povo também era santificado por aquele sacrifício. Então aquele bode que foi sacrificado representava Cristo. Representava Cristo. Ele faz expiação por nós. O sangue dele que expia, que purifica todo o pecado. Então no final do ano judaico, então, tinha essa festa chamada Yom Kippur, o dia da expiação, em que o povo ficava todo lá solene, lá fora, esperando, todo atento, o desenrolar do trabalho sacerdotal do sumo sacerdote ali dentro, do santíssimo lugar. Porque só uma vez no ano podia entrar ali dentro, era um lugar santíssimo. Se a pessoa não tivesse consagrada, ela podia ser fulminada ali. Né? E o povo não seria perdoado. Então, era uma tensão que o povo ficava ali fora. Né? O povo ficava ali em expectativa. Né? Até as roupas do sacerdote tinham sininhos, né, na roupa dele, porque o povo ficava lá fora ouvindo o sacerdote fazendo ministério lá dentro do santuário. Percebe? E aí então, quando o sacerdote então fazia a purificação toda do santuário, com o sangue daquele bode que foi morto, representando Cristo, o que ele fazia? Ele agora vinha, colocava a mão em cima do bode, que era o bode emissário, o bode para Azazel, né? E ali ele colocava os pecados, ele falava os pecados todos do povo, todos os pecados do povo. Colocava sobre aquele bode, e aquele bode então era lançado no deserto, pela mão de uma pessoa que era para esse fim, para levar aquele bode para o deserto, para ele não voltar mais, para ele morrer no deserto. O que significa isso, gente? Exatamente o ministério de Cristo, o que Cristo vai fazer por nós. O juízo começou. Nós chamamos de juízo pré-advento. Por que juízo pré-advento? Porque o juízo começa pela igreja. Sabe, Deus não precisa de ninguém para falar quem está salvo e quem está perdido, porque Deus sabe quem está salvo e quem está perdido. Mas por que Deus tem que executar um juízo, né, pela casa de Deus? Por que esse juízo tem que ser pela casa de Deus, começar pela casa de Deus? Por quê? Porque em 1 Pedro, né, nós vemos isso, 1 Pedro capítulo 4, verso 17, nós vemos que o juízo começa pela casa de Deus. Por que isso?
Porque, gente, os anjos não são oniscientes como Deus é. E lá no céu, Deus está agora executando o quê? O juízo da igreja. Fala assim, esses vão ser salvos. Olha, esse aqui acredita em mim, esse aqui, meu sangue purificou os pecados dele, esse aqui vai vir para a igreja e tal. E os anjos estão vendo tudo isso. Aí vai acontecer o quê? Conforme tá lá, né? Em Apocalipse capítulo 13, verso 8, olha. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então você percebe, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo é Cristo. E aqueles que não adoraram o Cordeiro, eles não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora Jesus vai buscar quem? Vai buscar a igreja. Deus não vai buscar os ímpios primeiro. Deus vai buscar o quê? A igreja primeiro. A igreja vir primeiro, né? Então, como que se dá esse processo, né? Olha, o processo de juízo investigativo, que a gente chama de juízo pré-advento, é o fato que Jesus está julgando a igreja, lá no céu. Uma vez que a igreja foi aprovada, o que vai acontecer? Vai acontecer o advento de Cristo. Então, Deus está julgando a igreja lá no céu, né? Pedro disse isso, que o juízo começa pela igreja. Deus está julgando a igreja. Para quê? Para vir buscar a igreja, vai buscar os salvos. Aí então vai acontecer o quê? Vai acontecer o segundo processo, né, do juízo de Deus. Né? O primeiro juízo é o juízo investigativo, que é o juízo pré-advento. E agora então Jesus vai vir buscar a igreja, que é o juízo o quê? Executivo. Ele vai buscar a igreja. Né? Ele vem aqui, é o advento, vai buscar a igreja. Lá em 1 Tessalonicenses, é incrível, gente, que Paulo fala. Que coisa maravilhosa, olha. Quando a gente vai lá em 1 Tessalonicenses, você vai ver, entender certinho essa fase, né? Essa fase certinha do juízo de Deus. Olha só, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, capítulo 4, a partir do verso, verso 13, verso 13, olha. Paulo dizendo então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, olha. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Os que dormem aqui são os que estão mortos, tá? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Olha que coisa maravilhosa, gente. O que nós vemos aqui? Que aqueles que morreram em Cristo Jesus, os tessalonicenses, gente, passaram por grandes provações, perseguições, os romanos mandavam matar os cristãos nas arenas. Então eles estavam ficando desesperados, porque cadê Jesus não volta, Jesus não volta? E os mortos vão se perder? Paulo, não, meus irmãos, eles morreram na fé. Morreram na fé. Morreram na fé. E naquele dia, quando Jesus voltar nas nuvens do céu, Paulo esperava até no tempo dele. Paulo falou assim, quem sabe nós, vai ser nosso tempo, né? Falou assim, nós que estivermos vivos. Paulo pensava que Jesus ia voltar no tempo dele. Percebe? Então, gente, essa questão de arrebatamento secreto, que as pessoas pregam por aí, que os mortos que morrem já estão no céu com Deus, nada disso, gente, nada disso. Por quê? Porque os mortos vão ser ressuscitados quando? Quando Jesus voltar para buscar eles, sabe, para buscar eles. E eles vão ser ressuscitados e junto com os mortos que ressuscitados, os vivos vão ser transformados, glorificados, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 15, né? Versos 51 até 58, que isso que é mortal se revista de imortalidade, o que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Então não tem essa de a pessoa que morreu tá lá no céu ou tá lá no inferno. Isso aí é uma doutrina, gente, que depois não vamos tratar sobre esse assunto, tá bom? Mas a palavra de Deus claramente, os que morreram estão dormindo, tá? E quando Cristo vir vai tocar trombeta, não vai ser nada silencioso não. Deus não guarda silêncio, gente. Vai vir com um clangor de trombeta para acordar, despertar os que dormem. Eles vão acordar ouvindo a voz do arcanjo. Jesus vai chamar, vem bendito meu Pai para o reino eterno que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Que coisa maravilhosa, gente, que coisa linda. Então os mortos em Cristo vão ressuscitar. Mas o que vai acontecer com os ímpios nesse momento, né? O que vai acontecer com os ímpios? Bem, os ímpios, gente, eles não vão para o céu. Não vai ter segunda chance para os ímpios? Não tem segunda chance. A palavra de Deus diz que Deus é um fogo consumidor. Quando Jesus vir com toda a sua glória, os ímpios vão ser todos mortos.
Tá? Jeremias tem uma profecia, depois vamos tratar sobre isso. Jeremias é uma profecia que fala que, né, os mortos são como estercos na terra. Tá? Como estercos. É toda a terra. Os mortos vão ser destruídos, os ímpios vão ser destruídos, ficar como estercos. Mas e aí, Ivan, o que vai acontecer? Bem, essa é a primeira fase do juízo, tá? Nós vamos ver a primeira fase, que é a primeira fase é o quê? Né? O juízo pré-advento, que é o julgamento da igreja. Depois da igreja julgada, deu-se o tempo, fechou a porta da graça, Deus vem buscar a igreja. Deus vem buscar a igreja. Então os mortos em Cristo vão ressuscitar, os vivos vão ser transformados, e nós vamos morar com Deus. Quanto tempo? Quanto tempo? Vamos lá para o Apocalipse. Apocalipse capítulo 20. Quanto tempo nós vamos ficar no céu? Né? O que vai acontecer com os mortos ímpios? Né? Os mortos justos foram ressuscitados. Mas e os ímpios? Os ímpios vão ser mortos. E os mortos que estavam ímpios vão fazer o quê? Vai ressuscitar também? O que diz lá Apocalipse capítulo 20? Vamos lá ver comigo? Olha só, gente. Lê lá Apocalipse capítulo 20. Olha só, que coisa linda, gente. Olha. Apocalipse capítulo 20. Olha o que diz lá. Né? A partir do verso... vamos ver aqui a partir do verso 8 aqui, verso 5 aqui, olha. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Qual que é a primeira ressurreição, gente? Quando Jesus vem buscar a igreja. Primeira ressurreição. Quem vai ser ressuscitado na primeira ressurreição? Os que morreram em Cristo Jesus. Os outros mortos, os ímpios, não vão ser ressuscitados. Então quem vai participar da primeira ressurreição? Os que creram em Jesus Cristo, os justos, os justificados por Cristo, os que foram salvos, que passaram pelo juízo da igreja, que foram salvos. Jesus vai buscar eles. E os vivos também vão ser arrebatados junto com eles, né? Transformados e levados junto com eles para o céu. Tá? E aí, olha o que diz aqui então, Apocalipse capítulo 20, verso 5. Olha, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Está falando aqui da primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição é por ocasião da vinda de Cristo. Tá? A primeira ressurreição, que Jesus vai vir para buscar a igreja. Tá? Vai ressuscitar os mortos na primeira vinda de Cristo. Tá bom? E aí que diz aqui no verso 6, olha. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Olha que interessante, gente. Então, sobre os que foram ressuscitados na primeira ressurreição, não tem poder a segunda morte. Não tem poder a segunda morte, então vai ter segunda morte. Que morte que a segunda é essa, gente? A primeira morte é aquela que todo mundo vai morrer. Essa é a primeira morte. E a segunda morte? A segunda morte é o juízo. É o juízo consumado de Deus. É o juízo, aquele juízo que Deus vai... O juízo final, sabe? Esse é o juízo final. Quando vai acontecer esse juízo final, gente? Depois de 1000 anos. Depois de 1000 anos. Porque durante 1000 anos, a igreja vai estar com Deus no céu, sendo sacerdotes do Deus Altíssimo, reinando com Deus 1000 anos no céu. Fazendo o que no céu, gente? Fazendo o que no céu? O que a igreja vai fazer no céu? Sabe, gente? Diz que nós vamos ter 3 surpresas no céu. A primeira surpresa é nós estarmos lá. Nós vamos beliscar. Olha, estou aqui mesmo, que coisa maravilhosa. A segunda surpresa, a gente vai ver aquela pessoa que não devia estar ali, mas essa pecadora está aqui. Esse pecador está aqui, Senhor Jesus. Ele está aqui, ele creu e foi purificado dos pecados deles. Eles acreditaram em mim e foram salvos. Essa é a segunda surpresa. Qual a terceira surpresa? Nós vamos procurar aquele pastor consagrado. Mas, Senhor Jesus, eu não estou vendo aqui aquele pastor que pregava tão bem. Eu não estou vendo ele aqui. E aí? Ah, não, ele rejeitou. No finalzinho da caminhada dele, ele rejeitou. E se perdeu. Sabe, gente? E lá no céu nós vamos ser testemunha. Sabe aquela pessoa que negou um folhetim que você quis entregar para ela? Sabe aquela pessoa que negou uma oração, que você foi lá para levar o evangelho para ela, eterno para ela, para tentar salvar ela do pecado? Ela não quis dar ouvido? Pois é. Lá no céu nós vamos ser testemunha de tudo isso. Nós vamos estar reinando com Cristo. Tá bom? Com Cristo. E nós vamos também estar entendendo a salvação. Nós vamos estar também, Senhor Deus, por que as pessoas não foram salvas, Senhor Deus? Uma pessoa querida que eu amei tanto, que não está aqui comigo. Jesus vai mostrar, gente. Falei assim, filho, ele não trouxe ele na marra, ele não pôde vir na marra. Eu fiz tudo, eu morri por ele, mas ele não quis vir. Ele não quis vir, ele não quis saber. Então Jesus vai enxugar de nós toda lágrima, gente. E a lágrima que Deus vai enxugar de nós pode ser uma pessoa querida que nós amamos muito, que não vai estar conosco lá. Sabe? Busque seus parentes, pregue para seus parentes, tente convencer eles do pecado, da justiça e do juízo. Na verdade, nós não convencemos, quem convence é o Espírito Santo, mas tenta falar para eles. Tenta despertar neles o interesse de buscar
conhecimento do Espírito Santo, conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus, sabe, para que eles sejam salvos, porque pode ser que seja uma lágrima nos nossos olhos, e Deus vai enxugar a nossa lágrima, gente, sabe, porque vai ser muito triste você ver uma pessoa que se ama não estar conosco ali. Findado então, gente, esses 1000 anos, o que vai acontecer? Apocalipse capítulo 20 diz, né? Verso 7, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Que prisão que Satanás vai estar, gente? Satanás vai estar num abismo. Que abismo que é esse? A terra vai ficar devastada, gente. A terra vai ficar devastada. A terra vai ficar sem forma e vazia de novo. Vai ser como no princípio lá em Gênesis. O que está lá em Gênesis, quando você lê em Gênesis, como que era no princípio de Gênesis? A terra, no princípio, o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. Né? O Espírito de Deus parava ali sobre a face do abismo. A terra é um abismo, gente. A terra é sem forma e vazia. Sabe por quê? Ficou destruído. Deus vai destruir a terra inteira. O diabo vai ficar aqui preso para circunstâncias. A prisão de Satanás aqui, 1000 anos, vai ser nessa terra, sem ninguém para tentar. Vai estar todo mundo morto aqui. A terra vai estar toda desfigurada, toda escura, toda, sabe? O diabo vai estar preso aqui, gente. Mas depois de 1000 anos, Deus vai restaurar a terra. E vai ressuscitar quem? Ressuscitar os ímpios. Agora o quê? Para o juízo final, para o julgamento final. E aí o que Satanás vai fazer? Vai seduzir as nações agora. Todos aqueles ímpios que foram ressuscitados ali, de Gog e Magog, gente, que é de uma extremidade a outra da terra. Todos aqueles ímpios, uma multidão de ímpios, enorme, cobrindo toda a face da terra. O Satanás vai seduzir eles para tomar a cidade santa que vai descer do céu. E aí o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer? O fogo de Deus vai sair da cidade santa. Olha que diz lá, olha. Verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aqui agora o juízo final, gente. O juízo final. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado também no lago de fogo e será então destruído. O mal, gente, não se levantará novamente. O mal vai ser extirpado. Ah, Ivan, as pessoas vão queimar eternamente lá? Olha só, gente, esse eterno aqui, que fala aqui, gente, pelos séculos dos séculos, isso aqui, cada um vai queimar de acordo com o seu pecado. Jesus é um Deus justo, sabe? Deus é santo, gente, amoroso e justo. Deus não vai permitir que uma pessoa pague mais do que ela deve. Essa doutrina aí do inferno, de a pessoa ficar queimando, né? Eternidade, isso não é contra o caráter de Deus, sabe? Isso deturpa o caráter. Essa é uma doutrina diabólica, gente, que deturpa o caráter de Deus. Deus é justo. Uma pessoa que morreu no seu pecado, gente, que viveu 40 anos, morreu no seu pecado, vai queimar não apenas 40 anos, vai queimar 1000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos, não, a eternidade. Você acha que Deus é justo? Pense bem, se aqui na terra, se um juiz julgasse uma pessoa que roubou uma galinha para comer, que estava com fome, condenasse a prisão perpétua junto com um serial killer, você acha que esse juiz é justo? Condenar um coitado que matou uma galinha para comer, para matar a fome, condenar ele a 100 anos, não 100 anos, a prisão perpétua junto com um assassino serial killer que matou mais de 100 pessoas, você acha que esse juiz seria justo? Se nós, seres humanos, pecadores, não achamos que isso é justo, imagina um Deus santo, gente, que é justo, santo e bom. Deus vai punir o pecado, gente, na medida certa. Deus não é que nem um homem, gente. Deus julga com justiça. Deus vai julgar com justiça. O inimigo vai pagar tudo que ele fez, assim como acontecia lá na festa do Yom Kippur, né? A festa da purificação, quando o sacerdote entrava lá no santuário para purificar o santuário, né? O juízo final vai ser também assim, tá bom? Vai ser assim, o diabo vai ser colocado, todo o pecado que o diabo causou, gente, vai vir sobre ele. Vai vir sobre ele, assim como o sacerdote colocava a mão na cabeça do bode lá, né, emissário, levando todos os pecados ali, o Satanás vai ser condenado, gente. Todos os pecados vão cair sobre a cabeça dele. Por quê? Porque ele é causador do pecado. Ele é causador do pecado. E uma vez então consumado, gente, uma vez consumado o juízo, né, depois de 1000 anos, então, consumado o juízo, né, final, vamos voltar então o quê? A eternidade novamente, gente. Percebe então, gente, esse ciclo todo que nós vimos aqui, olha, né, a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, você vê que houve um vácuo aqui na eternidade de Deus, gente. Você vê que esse período aqui, olha, desde ali do pecado até o juízo, você percebe que na eternidade de Deus foi um vácuo que aconteceu, gente. E aí então, nós concluímos essa primeira fase desse estudo aqui, entendendo o Evangelho Eterno. Você percebe que Cristo é o Evangelho Eterno. Cristo, gente, é a nossa salvação. A Bíblia inteira aponta Jesus como nosso Salvador, de Gênesis a Apocalipse. Então nós temos um Salvador, que é Cristo Jesus. Temos um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos ama tanto, tanto a ponto de dar vida por nós. E nós, o que fazemos por Ele? Amanhã, então, nós vamos estudar
sobre as duas fases da igreja. Um outro vídeo que eu vou fazer aqui então, tá bom? Para que vocês compreendam então as duas fases da igreja, a do Antigo e do Novo Testamento. Vocês vão ter mais detalhes sobre essa igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo, estudando Apocalipse capítulo 12. Olha que legal, nós vamos estudar Apocalipse capítulo 12, então se prepara para esse estudo. Que Deus te abençoe, que Deus enriqueça cada vez mais o seu conhecimento na palavra dele, para que todos nós possamos buscar conhecimento em Deus e buscarmos a salvação que vem dele. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Que Deus te abençoe. Um grande abraço do seu amigo Ivan.